por vezes o vídeo sai um pouco do ar, tá? O vídeo, o áudio sai do ar. Então, se isso acontecer, vocês esperam um pouquinho que eu logo estou entrando, tá? É, quero avisar também que a internet aqui tá oscilando, mas hoje aparentemente tá tudo tranquilo agora, né, esse horário, mas de manhã tava oscilando, então pode ser que também caia, enfim. Daí tem que reconectar, vocês esperam um pouco. É, bom, nós ahn, tivemos, nós estivemos estudando até agora, né, fonética e fonologia, ou seja, as articulações, estudando o som especificamente e a articulação de sons, e esses sons entendidos desde o ponto de vista linguístico, ou seja, ele tem que ser um som significativo dentro do sistema da língua, ou seja, ele é aquilo que os outros sons não são, né? Então, bata, pata, esse ba e o pá, eles são diferentes, eles são significativos, por quê? Porque eles produzem, eles realizando, colocando um perto do outro, você percebe uma diferença na sua produção, na sua articulação, de tal modo que essa diferença seja significativa, ou seja, ela desemboca em formas diferentes da língua, tá? Depois nós também estudamos um pouco a questão dessa produção sonora dentro da palavra, né, dividindo as palavras em monossílabos e quanto à sua acentuação gráfica. Tá? E depois estudamos um pouquinho a questão da ortografia, né, porque ela é importante para a gente entender algumas regras de acentuação. Tá? Ao tratarmos desse assunto, nós entramos no assunto hum, palavra. Necessariamente, num determinado momento, tivemos que tratar da palavra, tá? A palavra é justamente a área de domínio da morfologia, tá? Então são três conteúdos. Agora a gente entra num outro módulo, que são três conteúdos que que eu vou tentar tratar. Esse conteúdo aqui, vai ficar um pouco incompleto, não vou terminar hoje ele. E esses dois eu vou tentar abordá-los hoje para que vocês possam, para que a gente possa avançar para dentro dessa área dos estudos da morfologia. Então, vamos tratar sobre o que é a morfologia, sobre o morfema, sua definição enquanto forma e enquanto formação de palavras, e aí vamos tratar também e começar a estudar especificamente os tipos de morfemas, tá? Que é o conteúdo que é cobrado de fato, tá? Bom, o que é morfologia, tá? Então, vamos partir da nomenclatura gramatical brasileira, tá? Na nomenclatura gramatical brasileira, por que é hum, tratando disso, né, antes de dizer, né, boa noite, pessoal que está entrando agora, está começando praticamente agora, tá? Então, já estou iniciando a gravação dessa aula e eu vou continuar, tá? Eu só estava apresentando o curso em relação ao que nós estávamos vendo até então, tá certo? Depois não se esqueçam de que eu preciso registrar as presenças. Bom, por que começar pelo que a nomenclatura gramatical brasileira diz? Porque a nomenclatura gramatical brasileira, ela é o que vai homogeneizar, tentou homogeneizar as terminologias utilizadas para se tratar de termos gramaticais, né? Dentro do âmbito da gramática normativa,
que é a gramática escolar, tá? Então, todas as gramáticas, enfim, vão estar razoavelmente, bastante razoavelmente não, mas bastante, utilizando bastante da nomenclatura gramatical brasileira, por mais que alguns gramáticos coloquem uma questão ou outra, divirjam num ponto ou no outro, tá? Então, a nomenclatura gramatical brasileira, nós vamos ler o seguinte sobre morfologia. Morfologia trata a morfologia das palavras. Primeiro, quanto à sua estrutura e formação. Segundo, quanto às suas flexões. E terceiro, quanto à sua classificação. Tá? Então, estrutura e formação, flexões e classificação. No que diz respeito à estrutura das palavras, a nomenclatura gramatical brasileira vai dizer que existem estas estruturas: raiz, radical, tema, afixo, que são basicamente de dois tipos dentro da teoria gramatical, da nomenclatura gramatical, melhor dizendo, prefixo e sufixo, tá? Desinência, que são de dois tipos, nominal e verbal, vogal temática, vogal e consoante de ligação, ou seja, vogal de ligação e consoante de ligação, tá? E ela vai também colocar como uma estrutura aqui o cognato, tá? Depois nós vamos ver que fica um pouquinho estranha essa divisão aqui. Logo que a gente entrar no estudo disso, hoje, nós vamos discutir que fica um pouco estranha essa divisão aqui, mas tudo bem. No que diz respeito à formação das palavras, a nomenclatura gramatical brasileira vai listar processos de formação de palavras, derivação e composição, e 2, hibridismo. Tá? A flexão, e no terceiro aspecto, né, da palavra, as flexões de palavras. E quanto às suas flexões, as palavras podem ser variáveis ou invariáveis. Tá? E aí é muito importante que a gente preste atenção nessa, nesse termo aqui, flexão, tá? Quando a gente estiver estudando. Sim, a nomenclatura gramatical brasileira coloca deste modo, separado. Isso daqui está na nomenclatura, tá, Amanda? Dentro dos processos de formação, existe um e existe dois. Ou seja, é um processo de formação. Tá? Isso daqui é como está na nomenclatura gramatical brasileira. Eu não estou mudando nada, tá? Pois é, tá? Isso daqui é como está na nomenclatura, tá? Para que vocês saibam como é que está lá, como que está lido. Eu estou literalmente citando, tá? Bom, e no terceiro, que é a classificação das palavras. E aí a nomenclatura gramatical vai classificar as palavras em 10 classes, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Existem, hoje em dia, alguns autores que criticam, né, a interjeição enquanto uma classe de palavra, tá? Ela seria um efeito de discurso, um efeito estilístico, mais do que classe de palavras. Mas lembrando aqui que a gente está na gramática normativa, ou seja, aquilo que vai ser trabalhado obrigatoriamente nas escolas, tá? Bom, tá, tá todo mundo me ouvindo? Só o Mauro que não. Vocês conseguem ouvir? Hum, tá.
Então tem que avisar o Mauro que pode ser algum problema na conexão dele, tá? Bom, vou seguir, tá? Ah, ahn, Pois bem, então temos aí o que diz a nomenclatura gramatical brasileira e a gente pode perceber, né, a gente vai perceber que a morfologia na gramática tradicional, que daqui para frente eu vou chamar GT, esse doravante significa isso, daqui para frente GT. Quando você está usando quer usar uma sigla durante o seu texto, você apresenta ela, né? Por inteiro, ou seja, discursivamente ela, e você pode colocar doravante e aí a sigla, e a partir daqui você começa a usar somente a sigla, né? Então, dentro da morfologia, nessa gramática, a noção de palavra é muito importante, tanto que a gente vê aqui, né? Palavra, palavra, palavra e palavra, tá? Bom, o que que é morfologia? A gente pode perguntar já pela própria formação da palavra, né? Morfo, de forma, e logia, de estudo. Ou seja, como que a gente entende isso, né? A gente pode entender a partir de uma definição geral, que é a dada, que vocês vão encontrar essa definição geral na, na, na maioria dos trabalhos, né? Nos trabalhos de linguistas ou em algumas gramáticas, como o estudo da estrutura interna da palavra, tá? Então é uma definição geral de morfologia, tá? Lembrando que estruturas são vários elementos que eles estão relacionados para sustentar ou compor um edifício, né? Ou um sistema, né? Então, são elementos heterogêneos que eles vão ah, se relacionar, né, de forma positiva e também negativa, ou seja, eles vão se relacionar de forma positiva porque eles se juntam, mas também de forma negativa no sentido de que alguns elementos são diferentes entre si. Tá? Então a estrutura ela envolve elementos, relações de positividades e relações de negatividades. Tá? Ou seja, positividades por quê? Porque se junta. Né? E de negatividade por quê? Porque esse elemento não é o que o outro é. Né? Que a gente viu bem quando a gente viu na fonética e fonologia, por exemplo, né? Que você pode ter avô e avó, né? Então você tem esse O e O que vai se juntar com outros fonemas para formar a palavra, ou a sílaba, enfim, e você vai ter que o O é um fonema distinto de O. Na nossa língua, essa relação ou positiva, negativa, entre esses sons, ela é muito significativa. Assim como é a junção deles numa palavra, na formação de uma sílaba, na formação da palavra e na significação e no significado que vai ter essa palavra na língua, tá? É, e eu especificamente sou eu mesmo que estou dando uma definição particular, né? Que, ou seja, que a morfologia seria o estudo estrutural o estrutural formal da língua ou da estrutura formal da língua. Por quê? Por conta da noção de palavra. Como que a gente pode entender isso, né? Por que que eu estou trocando essa estrutura interna da palavra por estrutura formal da língua? Por quê? Porque você pode pensar na relação da palavra em relação ao nível mais baixo, a fonologia, a fonética e a fonologia, e no nível mais alto, ou nos níveis mais altos, que é a da frase, do texto, do discurso. Tá? Então vamos lá. Bom, para ajudar a responder ou desenvolver essa reflexão sobre por que
a morfologia, o estudo da estrutura formal da língua, não só da palavra, a gente pode ahn, ah, nos perguntar para que serve a morfologia, né? É, a morfologia, ela serve à estruturação de qualquer texto linguisticamente constituído, né? Tá? E, a meu ver, eu sou um pouco contra alguns linguistas que dizem que a gramática, o estudo da gramática, não vai melhorar a escrita das pessoas, né? A meu ver, a leitura e a escrita pode melhorar a leitura, né? Mas a escrita, ninguém vai escrever melhor estudando gramática. Ahn, ou seja, qual que é a função da gramática na escola, né? São textos linguísticos que estudam isso, mas especificamente um linguista chamado Mário Perini, que diz isso nos seus livros, que a gramática não é para você ahn, aprender a escrever melhor. Agora, efetivamente, você vai aprender a escrever melhor escrevendo, né? É um exercício. Mas a reflexão sobre a morfologia possibilita você detectar determinados aspectos, fazer determinadas análises de um texto ou de mais de um texto, que se você não tiver esse conhecimento de morfologia, pode passar desapercebido, né? E também você vai prestar mais atenção, né, em determinadas formas da língua que você não prestaria antes, né? Se a palavra é o centro, né, da morfologia e ela tem a ver com os outros níveis, como que a gente pode entender isso enquanto estrutura formal, né? Ahn, bom, eu diria que ela é o centro da estrutura da língua e que ela auxilia, porque a palavra é o centro flexível da língua, tá? E olha aqui a noção de flexão aparecendo aqui, né? O centro flexível, né? Que permite um certo grau de liberdade e inovação na estrutura rígida da língua, tá? E aí é bastante interessante a gente se deter nessa definição de palavra dada pela UI, né? Que é a palavra que se considera a menor unidade da frase decompõe-se sob aspecto fonético fonológico em fonemas. Lembrando que o fonema é entendido como a menor unidade significativa, a menor unidade da língua sem significação, né? Que é o que logo a gente vai ver nessa definição. Então, sob o aspecto morfológico, em morfemas. Então, quando você está no nível fonético-fonológico, você vai analisar a palavra desde o ponto de vista do arranjo de fonemas. Quando você está na morfologia, você vai analisar os morfemas, ou seja, é outra forma de análise, tá? É outra forma de decomposição. Como componentes formais da palavra, os morfemas são elementos estruturais indecomponíveis, ou seja, eu não vou cortar, o morfema vai ser a menor unidade, né? E unidades mínimas de significação, que não admite, portanto, subdivisão em unidades significativas menores. Então veja bem que o morfema pode ser definido como uma unidade indecomponível da língua que detém significação. Ou seja, uma unidade mínima da língua com significação. Ao passo que o fonema é uma unidade mínima da língua sem significação, tá? É óbvio que, como vocês estão fazendo letras, então eu vou contar para vocês, é óbvio que essas definições de morfema nem tanto, embora eu tenha lá um pouco as minhas críticas, né? Mas no que diz respeito ao fonema, os foneticistas vão falar assim: ah, não, o fonema não é a menor unidade significativa
da língua. A gente pode decompor o fonema em unidades menores, tá? Hoje em dia, as teorias morfológicas vão para esse lugar, mas isso vai ficar para vocês estudarem em fonética e fonologia mais para frente. Agora vocês adotem que o fonema é a menor unidade não significativa da língua, ao passo que o morfema é a unidade mínima da língua significativa, tá? Bom, então, os morfemas classificam-se em raiz, radicais, tema, vogal temática, afixo e desinência, tá? É até curioso, né, que aqui, diferentemente da nomenclatura gramatical brasileira, como nós vimos anteriormente, né, aqui na nomenclatura eles colocam a vogal e a consoante de ligação, ao passo que na definição dada ali pela UI, a vogal e a consoante de ligação não estão ali, tá? Ou seja, isso é bom a gente notar, né? Eu gosto muito, é um pouco mais difícil, mas eu gosto muito de trazer elementos de outras gramáticas, justamente para vocês perceberem que às vezes as gramáticas apresentam diferenças, tá? Ah, bom, bom, o estudo descritivo e explicativos dos sons significantes de uma dada língua, respectivamente fonética e fonologia, encontram determinadas restrições. Por que eu estou tratando disso? Né? Por causa da questão da liberdade e da inovação. Tá? E como que a gente pode encarar a palavra em relação à fonética e fonologia? Ou seja, na fonética e fonologia, você tem nesse nível linguístico, da organização fonética e fonológica, você tem imposições, restrições que o falante tem, tá? Então, podemos linkar aqui 4 restrições, tá? Com certeza são muito mais, mas essas 4 nos bastarão. Bom, há um número finito de fonemas e que você pode combiná-los, né, para formar unidades significativas. Só que essas combinações elas não são livres. Existem determinadas combinações que não são significantes na nossa língua. Então nós temos restrições de formas de combinação de fonemas, tá? Que todo falante está submetido a essas restrições. Então, por exemplo, nós vamos encontrar tipos de encontros consonantais que em inglês, por exemplo, existem, tá? Então, aparece aí algumas restrições fonológicas. Deixa eu ver o que a Gabriele está perguntando. As gramáticas possuem diferenças, então como saber qual a correta? Ou ambas estão corretas, apenas com algumas diferenças? Gabriele, então, é interessante pensar aí nessa noção de correção, né? Eu vou fazer a correção com base em quê? Em nome de quê? Né? É claro, nós estamos aí no âmbito da gramática tradicional, né? Só que existem. O que a gente está fazendo aqui, num certo sentido, nós estamos estudando um pouco, vamos dizer assim, né? Uma teoria. Como que termos se relacionam para explicar determinados fatos, tá? É, então, você tem que, na verdade, você tem que é, ter um senso crítico em relação às gramáticas normativas que você está utilizando, de tal forma que você possa explicar melhor determinados fenômenos linguísticos. Essa é a posição do linguista, uma posição fundamentada num pensamento do linguista, ou seja, aquele que vai interrogar por que é assim ou assado. O gramático, ele vai dizer é assim ou é assado, tá? Então, é,
Depende muito da referência que você vai estar adotando, tá? Então fica difícil você dizer, vai ser correto de acordo com uma gramática, mas pode ser errado de acordo com aquela outra gramática, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que as gramáticas não são bíblias, por mais que elas queiram ser, né? Os gramáticos querem ser, dar a última palavra sobre como é ou deixa de ser algo na língua. Mas lembre-se do módulo 1, que a gramática ela tem relações, ela tem uma longa história, e ela tem uma longa história que quer fixar as formas da escrita e que ela é feita por pessoas humanas e que elas têm relações de poder. Tá? Então elas vão ter divergências, mas elas vão estar conversando entre si. O que você precisa ter em mente é que você, quando você vai ensinar, vamos colocar essa suposição, você tem que usar, ou quando você for usar, porque essa nomenclatura ela vai ser útil para você ensinar, né? Para você analisar, para você propor reflexões de como explicar, tornar inteligível um determinado fenômeno em detrimento de outro, tá? É para isso que serve, né? Toda essa teorização. Então, é na sala de aula, vamos pensar assim. E quando você for para a sala de aula, você vai adotar uma gramática que seja que a escola adotou, que o sistema educacional adotou. Você não tem a liberdade de escolher a sua gramática. E, dependendo da escola, e você pode perfeitamente, enquanto uma pessoa que está indo lá, adotar e colocar críticas. Tá? Colocar críticas. Vai depender muito da postura de quem está utilizando essa gramática. Se você for uma pessoa fanática por uma determinada gramática, aquela vai ser a correta e as outras não vão ser corretas. Entendeu? Então fica difícil, né? Entendeu? Eu não sei se eu consegui te responder. Tá. Então, voltando aqui, tá? Tratando dessa questão do nível fonológico, né? O falante, ele não tem liberdade, além de ele não ter liberdade de criar qualquer tipo de encontro consonantal, vocálico que ele queira, ele não tem liberdade para criar um som novo na língua. Nós só criamos sons novos, né? E vocês, dependendo do que vocês vão estudar, a história do português, que é uma história da língua portuguesa, que é uma optativa, né? Se algum momento for oferecida, ou fonética e fonologia, não. Fundamentos de estudos linguísticos, vocês, dependendo de quem for ensiná-lo, né? E sobre a forma como for ensiná-lo, se vocês estudarem um pouquinho sobre a história da linguística, as principais escolas, vocês vão perceber que os sons significativos da língua, eles demoram às vezes séculos para mudar. É um trabalho que é imotivado, né? Essa palavra imotivado é muito importante. Ninguém cria um som, né? Um significante, um fonema novo na língua e pronto, agora eu criei e vai ser assim, tá? Não temos essa liberdade definitivamente, tá? Nem as pessoas loucas, né? Elas têm essa liberdade de criar sons novos na língua, tá? Só o trabalhos dos séculos. É claro que vocês, quando vocês estiverem estudando variação linguística, né? Ou sociolinguística, vocês vão ver alguns experimentos produzidos por alguns linguistas, né? Que percebem determinadas variações ou, ah, o- ah, ou ahm, formas, né, que são mais prestigiadas do que outras na língua, né? Então, ah, isso pode fazer esse prestígio que determinadas formas podem ter, ou por outras razões emocionais, econômicas e sociais, pode determinadas formas se imporem sobre outras, tá?
Então, isso vocês vão estudar em sociolinguística. Agora, não se trata de introdução de um novo fonema, mas sim de fonemas que não eram usados passam a ser usados, ou vice-versa, tá? Então, seja a variação dentro de um determinado estado de língua, tá? E um outro fato também se trata da neologia, né? Na neologia, quando entra uma palavra de uma língua estrangeira, ou seja, seria a neologia por empréstimo, a neologia é o processo de criação de novas palavras na língua. Seja pela introdução formal de uma nova forma significante de uma nova palavra, ou seja, por um novo significado para uma palavra já existente, para uma forma já existente, e que não possuía no estado anterior da língua aquele significado. Tá? Então, existem diversos tipos de neologias, né? Que diz que é um capítulo dos processos de formação de palavras, e dentro desses diversos processos existe o chamado empréstimo. Eu não gosto muito desse termo, inclusive eu faço num dos trabalhos que eu publiquei, né, no livro que eu publiquei, eu justamente coloco a crítica, né, sobre isso, porque o empréstimo pressupõe que vai ser devolvido, né? E quando uma palavra entra na língua, ela entra no sistema daquela língua. Ou seja, entra nos sistemas de relações positivas e negativas existente naquela língua. Né? Então, por exemplo, uma palavra como delete, né? Delete, né? Eu falo delete, mas eu acho que a pronúncia é delete. Não sou muito bom em inglês, ela vai se transformar em português num verbo, né? Deletar, tá? Então, o empréstimo, ele sempre vai haver uma adaptação para o sistema fonético-fonológico da língua, tá? O sujeito, ou seja, nós não temos liberdade para criar muito, tá? Ou seja, você não consegue produzir inovação no nível da fonológico, tá? Já existe um nível acima, né? Então, o nível fonológico é essa que a gente pode decompor a palavra em termos de fonemas, né? O nível frasal, todo mundo, tudo bem em relação a isso? Posso seguir? Tá. O nível frasal, né, ou nível sintático, ou seja, do arranjo e disposição de palavras, né, sintaxe significa isso, arranjo, né, e, que é o nível em que ele se estabelece na relação entre as palavras para formar frases, né, porque a frase é uma composição de palavras. Também existem regras, né? Por exemplo, existe uma regra de ordenação, né? Que é sujeito, verbo, predicado, né? Sujeito, verbo e objeto, né? É a ordem das palavras, da sintática que vai formar uma unidade comunicativa em português, né? É, então, nós temos relações, regras, você pode formar muitos tipos de frases segundo determinadas regras, né? Que do ponto de vista normativo, né? Você tem essas regras, são as de concordância, as de regência, a de colocação, sobretudo de colocação pronominal, ênclise, mesóclise, próclise, aquelas que vocês já conhecem, né? Bem como de ordenação. E o não atendimento dessas regras vai ser chamado de solecismo, tá? Que literalmente significa erro contra regras de linguagem, tá? Regras de escrita e tal.
Ahn, tá. Numa língua flexional, como a nossa língua é, né? Porque tem estruturas de flexão que possibilita a flexão das palavras, e a gente vai ver logo depois isso. Existe uma relação importante da posição que a palavra vai assumir e da forma dessa palavra em relação à função que ela vai assumir na frase, tá? Ou seja, existe uma relação entre as palavras que ela é determinante para as relações de sentidos que vão se estabelecer, tanto na comunicação textual quanto a contextual, tá? Então, veja que a palavra ela está implicada, né, no arranjamento da gramática, de uma maneira geral. E para mostrar isso, eu trouxe aqui um, eu vou falar um quadrinho, né, que ilustra o analista de Bagé, né, uma das histórias do analista de Bagé. Todo mundo conhece o analista de Bagé aqui? Luiz Veríssimo, todo mundo conhece, né? Ai, Amanda, você precisa ler. O analista de Bagé, bom, pra mim, que não sou gaúcho, eu achei maravilhoso, tá? Ahn, tá, então ele vai mostrar quanto a palavra está implicada, seja para ser formada, seja para a formação de unidades maiores e unidades comunicativas, que são os textos e as frases, tá? Existe uma analista de Bagé só os textos. Eu gosto demais desse quadrinho aqui, tá? Eu acho maravilhoso esse quadrinho aqui. Tanto que eu comprei um, a minha mãe roubou de mim e eu vou ter que comprar outro para mim, de tanto que ela adorou. Mas é maravilhoso. Bom, bom, vou ler aqui essa historinha do analista de Bagé, né? O analista de Bagé, ele é um cara, né? Que ele é um psicanalista, né? E ele é importante isso para vocês entenderem o contexto, né, quem conhece o analista de Bagé já sabe, mas o Luiz Veríssimo fez um personagem que ele não aceita que as pessoas sejam homossexual, né? Ele é muito machão e tal, e ele não aceita que as pessoas sejam homossexual, né? Então tem um quê disso nessa história aqui, né? Então, tem esse quadrinho que contextualiza o que está se acontecendo, né? Outra vez, entrou um senhor no consultório, deitou no divã e contou que ultimamente estava se comportando de modo estranho. Eu me aposentei, doutor, e um dia, não sei por que, me deu uma vontade de pintar o cabelo de caju. Sei. Comecei a usar roupas assim, com camisa aberta até aqui embaixo. Tô ouvindo. Medalhão no peito. Pensei que fosse devoção. E me deu essa vontade de só andar com rapazes. Sim, diga-me, doutor, eu sou homossexual? Não existe gaúcho homossexual. Mas a gente vê tantos por aí, são as correntes migratórias. Tu não tem nada, índio velho. Precisa arranjar um passatempo, colecionar selo ou medalhão para não perder os que já tem. Vai para casa e sossega-te. Se eu fosse homossexual, nem sei o que fazia. Acho que me jogava por essa janela. Te fresqueia, te fresqueia. Pois bem, bom. ãh, Gostou, né? Eu acho maravilhosa. Eu acho ele muito bom.
Eu acho ele muito bom, o analista de Bagé. Bom, é, bom, nós vamos ler, né? E a gente consegue reconhecer essa palavra da língua, né? Essa forma, tefresqueia. Nós reconhecemos ela como uma forma possível da língua, enfim, nós rimos, inclusive, com isso, mas a gente pode perguntar o que faz com que a gente ache engraçado? O que dá o tom do humor nesse quadrinho, né? Ou seja, isso seria um bom trabalho e eu estou pensando sinceramente a prova ser um pouco disso, tá? E a gente precisa perceber que existe uma relação de sentido e uma relação de não sentido, né? E que a gente vai entender essa relação de não sentido quando a gente se prende no nível morfológico, tá? Claro, fazendo aqui uma análise, né, sobretudo do nível morfológico. Bom, a gente pode entender que essa terefresqueia existem duas palavras, né? Um pronome átono, T, um pronome átono do caso oblíquo, T, né? E a palavra trissílaba, fresqueia, né? Que é uma paroxítola cuja sílaba tônica é um ditongo decrescente, né? Algumas pessoas aí veriam um falseato, né? Por ser uma paroxítona com a sílaba tônica incidindo sobre o ditongo decrescente, ela não é acentuada, como nós vimos, tá? Mas isso não ajuda senão entender ali, né, classificar, enfim, essa palavra, né? O que vai ajudar a gente, de fato? Vai ajudar a gente se prender nos solecismos, tá? No solecismo que existe aí dentro dessas formas. Bom, do ponto de vista frasal, né, nós temos nós temos um solecismo do ponto de vista frasal e um solecismo do ponto de vista morfológico. Qual que é o solecismo do ponto de vista frasal? Desde o ponto de vista normativo, ou seja, da gramática normativa, os pronomes átonos não ocupam posição de sujeito. Ou seja, você não inicia uma frase com o pronome átono. Tá? A gramática diz isso. Ou seja, teria que ser fresqueia-te, fresqueia-te. Tá? Só que veja bem, se a gente pensa no sentido contextual, né, essa tira faz sentido, essa forma faz sentido. Por quê? Porque, pelo menos na fala dos gaúchos da fronteira, e aí na aula passada nós tivemos bastante discussão em relação a isso, ouve-se com certa frequência esse tipo de construção. T, faça tal coisa. T, não sei o que. Né? Vocês podem certamente me dar muito mais exemplos. E nós temos a etebobeia, né? É uma forma nós poderíamos até falar de analogia, né? Ou seja, se existe ter bobeia, existe ter fresqueia, ter quieta, né? Tá? E no Brasil, de uma forma geral, né? Esse solecismo é praticado por grande parte da população, né? Que me dá isso, por exemplo, né? Com o pronome me também, o pronome átomo me. Né? Nós fazemos muito isso. Me dá isso, não dá-me isso. Né? Tá? Ali, ó. Isso. Tá? Então, veja aí que, do ponto de vista normativo, é um solecismo, é um erro. E do ponto de. Mas se a gente pensa na função contextual, você consegue entender que o autor ele está se valendo de uma forma amplamente utilizada na língua, tá? Sobretudo na fala dos gaúchos. Tá? Agora, o fresqueia. Fresqueia, se vocês procurarem no dicionário, não existe. Tá? Não existe fresqueia. Tá? Ou seja, é fresqueia. Tá, eu tô. Vamos lá. O pessoal vai escrevendo aí enquanto nós vamos tratando disso. Ou seja, fresqueia, do ponto de vista
do vernáculo da língua, ele não existe, tá? Então, o que que é isso, né? O que que é esse trefrisqueia? Aí que você começa a perceber um solecismo, como eu disse aqui, tá aqui em cima, tá? Cadê? Um solecismo é um erro, é uma incorreção. Aqui, ó, literalmente erro contra regras da linguagem, tá? Tá? Isso aí. Pois bem, muitas alunos não existe. Gostei dessa, Gabriela. Então, aí como que a gente explica? E o que que faz tão característicos, né? A gente tem que pensar sempre também no dicionário de língua, que é esse livro grandão que registra todas as palavras da língua, né? Eu não sabia, o pessoal que me disse, né, e, aliás, confirmou a minha análise, fresqueia para mim soa uma forma estranha e ao mesmo tempo muito engraçada, porque no momento que eu vejo o analista na frente assim da janela dizendo te fresqueia, o que que ele está falando para mim? Ele está falando duas coisas. Ele está falando fique fresco, né, fique ameno, fique calmo, né? E ele também está usando uma outra acepção de fresco existente no dicionário, que é maricas, ou seja, como se fosse fica, 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 fica gay agora, tá? Então a gente consegue entender uma relação entre o pronome e a sua forma, né? E a gente consegue começar a entender o que, que pode estar em jogo no fresco. Fresco é um termo que ele tem vários sentidos, né, na língua. E um deles é fique afeminado, maricas, gay, e o outro é fica frio, né, fica calmo. Inclusive, o Donizete, para mim, disse ontem que o fresqueia tem exatamente esses dois sentidos. Como que é mesmo, Donizete? Aí, rememora pra gente. Mas perceba que muito interessante, porque o que faz, é muito interessante a gente observar aqui na tirinha, é os movimentos, né? Não sei o que me deu, e aí ele fala, sei. Comecei a usar roupa assim, tô ouvindo, né? Medalhão, pensei que fosse isso. Me deu uma vontade só de andar com rapazes? Sim. Eu sou homossexual? Não, né? Ou seja, ele não sei, né? Sim, não. O próprio analista, por quê? Porque o analista ele não admite que hajam gaúchos gays, entendeu? Então ele não. E aqui quando ele fala o te fresqueia, dá uma, fala assim, você não vai se jogar para a janela, fica calmo. Ou ao mesmo tempo, não, fica gay. Se você... Né? Tem essa ambiguidade em relação a isso. Vai lá, não te fresqueia. Isso, tem esse jogo aí que tá latente. Né? Ou seja, vocês começam a perceber uma que essa forma que certamente vem de fresco, tal como tem frescura, né? Ela ali te fresqueia, parece que ele está falando, que ele está dando uma ação para ele. Faça isso, né? Ou seja, tem um sentido verbal. Só que não é um verbo. Né? É usado no sentido verbal. Então, o que está acontecendo ali? Né? Fresqueia, quando a gente vê, tal como vem de fresco, né? Frescura, e fresqueia, como a gente pode perceber aqui, acontece um processo de derivação por sufixação. Então, fresco mais eia. Tá? Então, o que, que acontece? Por que, que tem essa função verbal? Né? E é aí que a gente percebe uma função discursiva, ou seja, que implica elementos ideológicos. Gay é fresco, por exemplo. Né? Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui.
De fase de louco, né? De bobo. Tá. É. E de não ter fase de bobo. É isso, não é? Tá. Bom, é... ah, bom, então o que que a gente percebe, né? Que tem esses dois sentidos. Tem um sentido latente e tem um sentido recalcado, né? Ou seja, tem um sentido literal e um figurado, um familiar e um formal, ao mesmo tempo, né? Não vem te fresquear. Eu não sabia que os gaúchos usavam muito isso, que isso é muito corrente. Vocês que estão me dizendo. Sim, sim. Ou seja, também tem esse sentido de fique ameno. Ou seja, esse termo ele é potente, né? E essa potência só é possível, né? É, isso aí. Ou seja, tem um não pule, não te faz de bobo, mas ao mesmo tempo, né? é, tem um sentido, ele denuncia a homossexualidade que ele mesmo estava negando, tá? Ou seja, essas escolhas lexicais, elas não são à toa, tá? Que o autor está fazendo aqui, tá? Então, é bastante interessante vocês observarem o processo linguístico que está em causa, né? E que acaba vinculando todos esses sentidos, né? Que tem, tá? Entre uma forma manifesta e o que está oculto, tá? Existe aqui uma coesão, né? Tem a segunda pessoa, e aí a gente fica perguntando, é um verbo ou não é? Não é um verbo. Por quê? Fresqueia é um processo por derivação sufixal, que desemboca não no verbo, mas no substantivo. Só que aí, após essa derivação imprópria, boa noite, Leci. Após essa derivação imprópria, acontece um processo, outro processo de derivação, que é a prosa, a sufixação, acontece uma mudança de classe. Então, de substantivo é usado como um verbo, tá? Que é o que caracteriza a derivação imprópria. A derivação imprópria é quando uma palavra ela muda de classe gramatical. Tá? Então, aí que a gente percebe o solecismo no tifresqueia, que é uma forma, vamos dizer assim, neológica, né? E que ela acaba sendo um solecismo também, né? Ou seja, um professor muito formalista que não conhece a realidade dos gaúchos iria virar, olha, não, não falem essas palavras, tá? Tá errado essa palavra. Vai riscar lá, não pode, tá? E o que o analista de Bagé está colocando ali é que ela é uma palavra muito utilizada e que ela pode ser utilizada, inclusive, para produzir piada, né? Para produzir riso. Né? Te fresqueia para te ver. Te dou dois canudos na orelha. Tudo bem, pessoal? Então, o solecismo e a derivação imprópria, que é um processo secundário ao processo de sufixação, é que dá esse tom de humor. Você tem todo, ou seja, é como se pelo erro aparece alguma coisa interessante, né? Ou seja, é jogando com a palavra essa estrutura formal que o sentido se dá. Vamos. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender a análise linguística que está implicada e por que que eu digo ali da estrutura formal da língua, ou seja,
pelas relações é, das palavras e das palavras entre si, você percebe, até por causa desse T, ou seja, tu é, né? Se você pega a forma, tu és, fique, né? Você consegue entender o T e a outra palavra, ou seja, sujeito e um verbo, tá? Por isso que é uma derivação imprópria. Por quê? Porque fresqueia não é um verbo. Além do T aparecer numa posição que, de acordo com a gramática normativa, é incorreto, né? Mas pela posição, você consegue entender uma estrutura de frase, tá? Só que essa é uma frase incomum, é um solecismo. Por quê? Porque você não pode começar com o pronome ato e a palavra que vem logo depois, ela não é um verbo. Então, que frase que é essa? Né? E você só entende ela se você levar em consideração o contexto, inclusive o discurso, né? No sentido de que você tem um substantivo que acaba se tornando, tem a função de verbo pela posição que ela ocupa na frase. Então acontece uma derivação imprópria, tá? Ou seja, essa é uma análise linguística que acaba descobrindo outras funções do que apenas a função frasal, tá? Tudo bem em relação a isso? Compreenderam? Podemos passar para frente? Você já está bugando? O que não pegou? Ai, agora vai bugar mais ainda, então. Vai escrevendo que. Ah, sim, eu também, então. Bom, então vamos lá em frente, tá? Bom, entrando propriamente na matéria morfológica, né? Nós temos aí, então, passando para a segunda parte dessa aula, dessa MConf, tratando do morfema, que é essa unidade formal morfológica dotada de significação, seja significação interna, ou seja, da relação das palavras entre si, ou da palavra dessa partezinha com uma outra parte interna da palavra, e a externa é essa forma que remete a alguma significação que está fora, né, no mundo extralinguístico, ou seja, que está lá fora. Tá? Tá? Então, por exemplo, são as correntes migratórias. Nós temos uma relação aqui entre palavras, né, e que, por conta do verbo estar na terceira pessoa do plural, todas as outras palavras vão carregar determinadas marcas, tá? Que são as marcas de plural. Então, essas partes têm uma significação interna em si. Já doutor remete para uma significação externa, remete para alguma coisa que está lá. E já o doutora, né? Ele vai transformar essa palavra numa palavra do gênero feminino. E doutor não é doutora, que não é doutores, que não é doutoras, né? Ou seja, tem uma relação aqui de significação extremamente importante. Assim como tem medalhão, não é devoção, tá? Então, nós podemos aí entender determinadas significações externas e determinadas significações internas. O morfema, como vocês viram, é um elemento relacional, tá? A depender, ele pode depender justamente das relações que tem entre as palavras, tá? E para que a gente possa fazer morfologia, nós precisamos identificar numa análise. Lembrando que o termo análise significa você cortar tudo, né?
Então, eu vou analisar a melancia. Então, eu vou cortar ela no meio, vou dividir, vou descobrir o que que tem lá dentro, como que ela é composta. É de decompor no máximo de unidades menores que você conseguir. E a análise mórfica, na análise morfológica, ela é uma análise dos morfemas que estão dentro de uma palavra, ou seja, nós não vamos para os fonemas, tá? Hum, Bom, os morfemas, eles podem ser classificados de várias formas, tá? Existem classificações diversas e eu estou adotando aqui as que vocês vão mais observar nos materiais, tá? Bom, os morfemas podem então ser classificados em morfemas livres, formas livres, ou formas presas ou morfemas presos, tá? As formas livres são aquelas que podem figurar sozinha, tá? Normalmente são nomes, verbos, pronomes, tá? Podem figurar sozinhas. As presas, elas não podem figurar sozinhas, tá? Nunca elas vão acontecer como elementos isolados, tá? Bom, simples isso, né? As formas livres, já respondendo algumas questõezinhas que estão lá no questionário 3, né? Elas são dotadas de significação externa, tá? Por isso, elas são chamadas de ou de morfemas lexicais, ou de lexemas, ou de semantemas, tá? Lembrando aqui que lexema deriva de léxico, de vocabulário da língua, que significa vocabulário da língua. Muito importante vocês observarem que na análise morfológica a gente vai usar de determinados sinais, tá? Que vocês vão começar a observar. Então, eu estou colocando um tracinho aqui, né? Vocês vão começar a observar esses sinais, tá? Esse sinalzinho significa que deriva de, né? Tá certo? Daquela forma, derivou numa outra forma, tá? Ahn, É importante vocês saberem que os linguistas, eles reservam o termo palavra somente para vocábulos que têm significação lexical, tá? Para o linguista, vocábulos, que são instrumentos gramaticais e que têm um significado gramatical, né? Ou seja, formas presas ou formas dependentes, eles não vão ser entendidos como palavras. Mas não vamos fazer muitas dessa distinção, tá? A palavra, na verdade, num certo sentido, nós usamos isso também de uma forma intuitiva, né? Nós não olhamos um S, um A, né, uma vogal que se junta para formar um gênero como uma palavra, mas só os lexemas, tá? Então, os lexemas, eles seriam palavras, mas os morfemas presos, ou, né, também chamados de morfemas gramaticais, ou gramemas, ou formantes, que são formas que dependem, né, de outras formas, sobretudo dos lexemas, eles não vão ser entendidos enquanto palavras, tá bom? Agora, a GT, ela usa palavra e vocábulo como sinônimo, tá? Então, existem vocábulos que são formas dependentes, que a gente vai ver já daqui a pouquinho, que são formas dependentes, ou que são formas dependentes, ou seja, eles podem figurar sozinho, mas eles não têm significação lexical, eles não são lexemas, tá? Ahn, Há palavras que não são palavras, tá? Não são entendidas. São vocábulos, mas não são palavras, porque eles têm significação puramente gramatical, né? Então eles vão ser chamados de gramemas, morfemas ou vocábulos, né? Mas eles não vão ser chamados de palavras por determinados linguistas, tá? Mas na gramática,
para o linguista, sim. Mas na gramática normativa, essas diferenças não aparecem muito, tá? Tanto que aparece lá classificação de palavras. Então, preposição, artigo, conjunção tá lá como palavra, como uma classe de palavra. Mas do ponto de vista linguístico, são vocábulos, mas não são palavras. Bom, isso daí já é uma decisão sua. Você não será. Você não será. Você pode vir a ser, tá? Eu estou dizendo isso daqui porque quando vocês podem vir a, a fazer pós-graduação ou querer ler algum material para poder saber mais. Ai, gostei, me apaixonei por morfologia. Então você vai começar a comprar livros de morfologia e aí você vai perceber esse tipo de nomenclatura. Então é importante vocês saberem que existe essa diferenciação entre os linguistas, tá? Ah, a linguística é, sim. Ela é bem interessante. Às vezes bem difícil, mas ela é bem interessante. Ah, tá, podemos. Às vezes é porque exige uma finura de análise, uma calma, e muitas vezes a gente é afetado, né? Porque a gente é afetado pela língua, pela nossa língua, né? Nós temos relações sentimentais, né? E isso às vezes a gente precisa de um distanciamento. Tem determinadas análises que elas são em processos de análise ou determinadas áreas da linguística que elas são impulsionadas por estrangeiros, porque o estrangeiro, como ele não está afetado por tudo aquilo lá, ele consegue perceber determinadas coisas que o falante nativo às vezes não se dá conta, né? Porque ele está ali, ele fala, né? O falante nativo ele fala, né? Então, por exemplo, para mim, vocês leriam a analista de Bagé, certamente dariam risada e tal, mas vocês não fariam a análise que eu fiz, porque essa análise ela, ela exige que você tenha um distanciamento, né? Né? Bom, eu também estou tratando disso daí, eu vou tentar ir devagar, e aí que eu peço para vocês sempre me deterem, né? Por quê? Porque são muitos detalhes que vão aparecer. E vocês não fizeram isso, vocês estudaram um pouquinho dessas noções, mas não do modo que vocês vão estudar aqui, tá? Mas isso é muito importante para vocês seguirem em frente. Não, eu vou só algumas coisas que eu vou pedir na prova final, tá? É bastante conteúdo. Eu prefiro até não avançar tanto na matéria e a gente ficar em cima disso daqui, ou seja, bem calmamente, do que vocês passarem sem saber isso, porque isso vai auxiliar vocês demais, inclusive para entender sintaxe, tá? A morfologia ela é fundamental. O que acabou de dizer, me deterem. Ah, eu acabei de dizer, né? Me deterem, né? Vocês podem me deter. Ah, olha, eu acabei de dizer isso, deterem, tá? Vocês me deter, tá? É que eu não vou lembrar quanto que eu falei. Como que eu falei? O me tá correto. O deter, vocês podem me deter. O correto seria me deter. Agora, tenta não pensar, gente. Então, nós, pelo hábito da escola, estamos muito ligados a isso. É correto ou é errado? É correto ou é errado? É correto ou é errado? O linguista, ele não pensa assim.
Ele pensa assim: o que é que se passa na cabeça do falante para ele produzir desta forma? E todo mundo entender. Por isso que depende da gramática. Por isso que eu fiz questão de começar o módulo um, de enfatizar a história da gramática e de enfatizar para vocês que existem outros tipos de gramática. Segundo a gramática tradicional, você tem determinadas coisas que são erros. Agora, veja bem, olha que a análise que a gente acabou de fazer de ter fresqueia. Para a gramática tradicional é erro, é solecismo, acabou, é erro. A forma correta é de outro jeito. Tá? É, e seria até interessante, né, ver uma gramática colocar esse tipo de quadrinho para colocar. Eles não vão colocar, eles vão colocar a forma do Machado de Assis, da Maria Bethânia, da Clarice Lispector, né? Eles não vão colocar essas formas para explicar, tá? É, a não ser para destacar aí o regionalismo e tal, tá? A gramática normativa. Ela vai pegar as formas bem formadas. Quais são as gramáticas que vão se interessar sobre isso? As gramáticas funcionalistas vão se interessar sobre isso. São outros tipos de gramática, são outros modos de explicar o funcionamento da língua. A gramática tradicional está interessada em taxar certo e errado. As outras gramáticas, que são gramáticas linguísticas, né, feitas por linguistas, elas estão interessadas em entender o que é que a pessoa fez aqui. Por que, que a pessoa fez isso? Então, me deterem, o que, que eu vou fazer? Que eu, tá correto. Eu faço a flexão. Vocês me deterem, certo? É, então, na verdade, o que se torna difícil aqui para vocês é que vocês estão sendo cobrados a pensar de outro modo, tá? Até mesmo para poder entender a gramática tradicional, tá ok? Posso ir em frente? Bom, então, nós temos os morfemas lexicais, né? E existem, dentre as formas presas e as formas dependentes, nós podemos classificar os morfemas também dessas formas presas e dependentes em morfemas derivacionais, categoriais, relacionais e classificatórios. Ou seja, mais nomenclatura. Agora vai vir mais nó ainda para vocês. Bom, os morfemas derivacionais, né? Os morfemas derivacionais possibilita com que, ó, numa base, eu junte um sufixo, tá? Então, fresco, fresqueia, fresca, frescura, tá? Lembrando que aqui, tá? Por que que aqui tá o C, né? Sobretudo o C, tá? E aqui, cadê? E aqui eu coloquei a transcrição, né? Lembrando que a gente tem aqui um dífono, né? Não, na verdade não tem um dífono não. O que você tem aqui é esse som K, né? Ou seja, a letra não necessariamente importa aqui, tá? O que importa é justamente esse som. A gente tem que entender aqui que eu posso escrever com Q ou com C. Então, frescura, fresqueia. É o mesmo fonema, tá certo? Então, o morfema derivacional vai ser aqueles que eu vou usar para formar novas frases, né? Novas frases não, novas palavras, né? Inclusive para fazer aumentativo e diminutivo, enfim, vai aparecer um sufixo, tá? É, ou pode aparecer também o prefixo, né? Tá. O morfema categorial são formas presas,
né? Ou seja, ela só tem sentido dentro de um vocábulo ligado a uma base, tá? E que servem para você categorizar, né? Masculino, feminino, singular, plural, né? Então, doutor, doutorá, doutoras, doutor, doutores, tá? E, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, tá? Que eu já chamei a atenção. Vocês estão percebendo aqui que eu estou colocando uns tracinhos, né? Eu não lembro se vocês lembram da química, né? Da química que você tinha, por exemplo, o oxigênio, ele tem, ele é insaturado, né? Então eu posso fazer, não lembro se era exatamente assim, mas que eu posso mostrar as valências dele, ou seja, quantos elétrons ele pode admitir na camada, que ele pode tomar de outros, né? Vocês lembram disso? Na química? Mas vocês já ouviram falar, por exemplo, do óleo, né? Ah, por que que não presta você usar um mesmo óleo várias vezes, né? Então, por quê? Porque quanto mais esquentado ele é, que o óleo seria um ácido graxo, né? Ou seja, composto por átomos, né? Que eles são. Ah, agora eu não lembrei, hein, se eles são saturados ou são insaturados. Eu acho que eles são insaturados e quanto mais você esquenta, mais ele fica. Ah, agora esqueci. Se é o inverso. Eu acho do. Ninguém aqui lembra de química, né? Que, ele fica um óleo saturado, ou seja, o ácido gráficos, ele tem as pontes abertas, e quanto mais você esquenta, mais ele vai ficando saturado, ou seja, que ele não admite, ele vai ficando grosso, eu acho que é, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que você pode, que os átomos, né, na verdade, ele pode se ligar a outros elétrons, né? Pode se ligar a outros átomos. E assim por diante, dependendo de quantos ele tem de valências abertas, tá? Do mesmo jeito as palavras. Então, o, o A, ele vai se ligar, doutor. Então, ele vai ter uma abertura aqui. E ele pode se ligar também a um morfema que realiza o plural. Então ele vai ter uma aberturazinha aqui. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Por isso que a química ajuda, às vezes, você a entender isso. Tudo bem, vocês não precisam lembrar da química, literalmente, mas sabe, entender aqui por que que eu estou usando esse tipo de sinal. Tudo bem? Conseguiram? Posso seguir em frente? Todo mundo ficou quieto de repente? Tá. Bom, os morfemas relacionais são morfemas dependentes, ou seja, podem ser formas livres, gramemas, que ele só tem significação na relação com outras palavras, ou seja, ele tem uma significação gramatical interna, tá? Ele não tem uma significação fora, no, pra, e, né? Então, medalhão no peito, vai para casa e sossega-te, tá? Então, são, assim como os verbos, né? E os substantivos, eles têm uma significação externa, tem determinados vocábulos que são formas dependentes, elas ocorrem isoladamente, mas elas não têm uma significação interna, elas têm uma significação gramatical, que é o quê? Relacionar palavras uma com as outras, tá? Ou seja, seria um vocábulo que não é uma palavra, tá? E morfemas classificatórios, tá? Os morfemas classificatórios, eles
definem a estrutura nominal, tá? Ou verbal das palavras, né? Vocês vão ver que não é tão soma de letras assim, né? Tá? Então, por exemplo, nós temos o que vai se chamar de vogal temática, que logo depois a gente vai ver. Então, peito, janela, corrente. Perceba que essas palavras, por que esse A difere desse A? Depois a gente vai ver. Esse A aqui, ele realiza o gênero. Esse A aqui não realiza o gênero. Ele não é a mesma coisa que esse A aqui. Esse A, então, é categórico, em masculino e feminino, e esse A aqui, vai ser chamado de vogal temática, porque ele não realiza o gênero. Tá? Ele não realiza o gênero. Então, peito, não tem peita. Janela, não tem janelo. Corrente, não tem correnta, tá? Então, isso vai ser chamado de vogal temática, tá? E a vogal temática, ela vai aparecer também nos verbos, né? Então, ela vai aparecer nos verbos. E as vogais temáticas dos verbos são exatamente essas, a, e, i. Né? O que vai determinar a conjugação dos verbos. Muito interessante a gente observar também que na neologia por empréstimo, sobretudo de termos que se tornam, eu prefiro dizer importação, neologia por importação. Né? Quando os termos vêm para a língua, a maioria deles vai cair nos verbos de primeira conjugação. Mas depois a gente vai ver essa questão da conjugação, tá? Doutoras é o quê? Feminino, não é? No feminina, o A aí não está designando um ser do masculino, feminino? Não vai servir para designar um ser feminino? Que tem a oposição de doutor, tá? Agora, depois a gente vai discutir esse ezinho aqui, tá? Esse ezinho aqui, na verdade, não tinha que estar aqui, tá? Por quê? Bom, depende do gramático, e é aí que vem o problema, tá? Depende do gramático. Existem alguns gramáticos que vão falar que esse ezinho aqui é, é um morfema classificatório, ou seja, é o mesmo que esse E aqui. Por quê? Porque ele no e ah, o é o que vai aparecer aqui. O masculino, a forma gramatical masculina, ela vai ser ausente de morfema, ou seja, vai ter um morfema zero. Tá? Marcar a ausência de um morfema, ou seja, a forma masculina seria a forma zero, né? E a forma feminina seria com o A, tá? Ah, então, aqui no caso seria no plural, né? No plural, o que seria isso daqui seria uma vogal temática, não seria uma morfema de gênero, o E. Por isso que seria um morfema classificatório. Então seria doutor, mas zero, mas es. E mais S. É verdade, é. Né? Tá? Não, então seria doutor, se a gente for pensar, então tem a base doutor, mais o zero, que é de masculino, mais a vogal temática E, mais o S. Na verdade, o correto seria, pensando agora direitinho, seria que o doutor, né? O doutor tal, mais.
a vogal temática, porque depois a gente vai ver que na fórmula da palavra a vogal temática vai antes, mais zero, mais o, o S, tá? Então aqui viria o Ezinho, tá? Essa seria a formulazinha da palavra. Eu adoro morfologia, gente. Vocês não têm noção como eu gosto disso. Eu adoro isso. Tá, logo nós vamos terminar, tá? Só depois a gente pode retomar isso na próxima aula para ficar um pouco melhor. Vamos só avançar mais uns 20 minutinhos. Ah! Toma uma caipirinha, toma um chopp que é bom. Eita, eu tinha que estar em Alegrete. Daí a gente ia sair de noite, tomar um chopps. Eita, gostoso. Ai, ai, ai. É, né? Depois vocês vão pensando, tá? Eita! Ah, eu preciso ir aí. O Donizete tá me devendo já uns 10 chopps e tem gente que tá me devendo churrasco também. Vamos avançar mais um pouquinho só pra avançar mais um pouquinho só pra terminar. Tá, então tem esses morfemas. Logo vocês vão conseguindo, eu vou introduzindo essas nomenclaturas ao longo do processo, tá? E eu também estou antecipando um pouquinho do restante, tá? Tá certo, Florizete. Bom, tá. Então, muito importante que vocês percebam que os morfemas lexicais, eles são justamente aquilo que vai constituir o núcleo da palavra, tá? Que é o semantema, justamente porque ele detém a significação lexical, tá? Eu acho também, Ellen, que ficou um pouco mais claro do que ontem, isso daqui, ficou um pouco mais explicado do que ontem, tá? Bom, deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Ah, tá. Bom, para entender isso daqui que eu estou falando, né, a gente precisa pensar no que eu chamo, que eu gosto muito de dizer, que é a fórmula geral, assim, da estrutura formal das palavras. Você pode colocar isso em qualquer lugar que vai ajudar. Então você pode ir preenchendo esses espaços. E os espaços que não estão preenchidos, você coloca o morfema zero. O morfema zero, vamos dizer assim, ele é uma abstração de tal modo que você marque os lugares onde não tem determinada coisa, tá? Determinado morfema, né? Bom, o morfema zero, a fórmula geral da palavra, né, é o afixo, ou seja, o prefixo, mais o tema. O tema, já tratando desse assunto, é o radical mais a vogal temática, tá? Então, o radical com a vogal temática se torna um tema, tá? Então, aqui eu tenho peito. Então, quando eu faço justamente essa soma, eu tenho o tema, tá? Pei, peit é o radical e o é a vogal temática. Então, quando eu tenho os dois, eu tenho o tema. Bom, depois eu posso ter o sufixo e depois eu posso ter as desinências, tá? Que a gente vai perceber que existem desinências que são para os nomes e tem desinência que são para os
verbos. Muito importante. O tema seria uma palavra. Bom, depende, né? Por quê? Porque tem as formas dependentes, tá? Os gramemas. Então, os gramemas, eles não seriam, do ponto de vista linguístico, uma palavra. No caso de doutore, tá? É que é assim, Amanda. Tem determinadas, é uma discussão isso que acontece dentro da morfologia. O e, o e, ele só vai aparecer em algumas formas no plural. Não é correto dizer doutore, né? É que os linguistas pressupõem, por conta de algumas formas latinas, né? Ah, tá. Você fazendo uma análise mórfica, sim. Se você fosse colocar aqui, sim. Né? Seria, vamos escrever aqui. Acho que eu estou entendendo o que você está dizendo. O tema seria doutor, né? Eu vou deixar só assim, mais o e, né? Aqui seria vazio, né? Mais aqui seria vazio também. E aqui nós sabemos que no nome existem duas desinências, tá? A desinência de gênero e a desinência de número. Então, a de gênero não tem, que é uma forma masculina, e se for, e esse e só vai aparecer nas formas plurais. É a forma plural que faz aparecer esse e aqui. Então, o tema é isso daqui. Isso é o tema. Hum, tá. Ele, ele é que é assim. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: esse E, ele está diretamente relacionado com esse S, tá? Ele está diretamente. Ele só vai aparecer no plural de alguns nomes, que são os radicais que seriam chamados diatemáticos, né? Então, mar, né? Mar, flor, né? Então, eles seriam atemáticos porque eles não teriam. Só que quando eles vão para o plural, aparece o E. E aí alguns linguistas dizem que esse E é a vogal temática. Ou seja, né, é o que eu estou falando para vocês. Quando vocês começam a entrar nos pormenores dessas áreas, vocês começam a perceber que existem discussões, né? Existe um. É isso que eu estou falando para vocês. Existem linguistas, se vocês pegarem na gramática da UI, ela vai justamente dizer isso. Existem autores que vão dizer, vão propor que esse E, ele é vogal temática, mas tem outros que não vão propor. Ahn, Não, você só pode colocar esse E nessa forma se você colocar o plural. Esse seria uma palavra enquanto abstração, porque não existe, mas é o tema. É o tema. A palavra é o vocábulo. ah, é, vamos dizer assim, realizável. Realizável foneticamente, tem necessariamente que o S tem que vir junto. Não, palavra, ela é a unidade, não é um gramema. A palavra não é um gramema, ela é um lexema, tá? Ou seja, é um morfema dotado, livre, dotado de significação lexical, tá?
Hum, hum. Esses conceitos, eles são difíceis mesmo. Tá. Então vou só avançar só mais um pouquinho e depois a gente retoma. Então, na próxima aula a gente retoma, tá? Ah, bom, nós vimos que existem os tipos de morfema, né? Radical, raiz, afixo, vogal temática, tema, desinência, vogal de ligação e consoante de ligação. O que que é o radical? O radical é um morfema lexical ou um lexema por excelência, ou seja, é uma forma livre, que pode acontecer livre, né? E que ela detém a significação lexical, tá? E ela pode se fixar a um afixo, né? À direita ou à esquerda dela, tá? E as desinências só vai estão à direita dela, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, fresqueia, que vai receber um afixo. Peito, que vai receber uma vogal temática. Roupa, as. Super fresquinho, né? Que você tem aqui um afixo, você tem aqui o radical, um sufixo e a desinência de gênero, tá? Então, esse é o radical, tá? Essa parte da palavra é o radical. Tudo bem? Pois bem, nas gramáticas vocês também verão sobre raiz, né? Vocês vão ver que a raiz vai ser entendido como o morfema erudito, tá? É essencialmente o radical primário. É aquele elemento que se repete, né, entre todo um conjunto de palavras, tá? Esse é o radical. Esse é a raiz, vai ser entendida assim, tá? É muito importante vocês entenderem que, por exemplo, aqui no caso, nós temos vid e vit, vidi e vit. Ou seja, nós temos o que se chama de alomorfia. Tem uma questãozinha no questionário 3 sobre isso, se eu não me engano. Alomorfia. A alomorfia, assim como a alofonia, ela é alo, isso daqui é um O, tá? Esse é um Ozinho. E esse aqui também é um Ozinho. Alomorfia é a mesma, vamos dizer assim, o mesmo morfema, só que realizado de uma forma um pouco diferente, tá? Então se trata do mesmo morfema, de um morfema só que ele se realiza de formas diferentes, tá? Então, vida, vital, tá? Tudo bem? E esse conceito de raiz é um conceito um pouco problemático, porque ele é colocado, eu acho muito estranho isso na gramática, até porque elas são feitas hoje em dia, sobretudo por pessoas que trabalham com a história da língua, né? A raiz, a Amanda sabe disso, porque ela estudou fundamentos dos estudos linguísticos, e ela sabe que a noção de raiz, ela surge num determinado século, que é o século XVIII, século XIX. Por quê? Porque neste século, os linguistas começaram a colocar uma língua formas de uma língua em relação com formas de outras línguas para compará-las e descobrir qual era a língua mãe, qual que seria a forma original de uma determinada palavra, aquela que estaria lá atrás na história das línguas, né? Porque os linguistas descobriram que as línguas mudaram, né, do latim para as diversas línguas modernas, né? Então, do latim derivou o português, como vocês viram, o francês, o italiano e tal. Então, tem formas nessas línguas que elas são iguais,
tá? Ou muito semelhantes. Então, é isso que é a raiz. Esse conceito é um conceito, como coloca a UI aqui, é um conceito histórico, tá? Diacrônico. Diacronia significa justamente você fazer uma análise da língua desde os pontos de vista histórico. A sincronia, que é o que a gente está fazendo aqui agora, nós estamos num encontro síncrono, ou seja, nós estamos sincronizados um com os outros para realizar uma interação, né? E, então, a morfologia, essa análise toda que a gente está fazendo de radical e tal, ela é uma análise sincrônica. A gente não está descobrindo, olha, essa palavra veio daquela e por isso que tem esse sentido, né? Que seria um sentido mais etimológico, né? De você querer descobrir a origem, o significado original daquela palavra. Então, o conceito de raiz vai estar ligado a justamente a toda essa pesquisa, essa, esse, 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 essa investigação histórica das formas originais da língua, tá? Então, por isso que o conceito de raiz, a Uri vai falar que o conceito de raiz, né, é um conceito histórico ou diacrônico, que significa a mesma coisa, uma vez que ela, a raiz, só pode ser deduzida da comparação entre palavras pertencentes a várias línguas indo-europeias. Seu estudo não pertence, pois, ao domínio da gramática expositiva ou normativa, tá? Mas é também discutindo essa questão da raiz que vai se discutir a questão das famílias de palavras, tá? Que tem a mesmo radical a raiz. Ou seja, ah, voltando um pouquinho, a raiz, tá? É a mesma coisa que o radical primário, né? Como eu estava dizendo ontem, eu posso ter assim, belo. Belo, eu posso ter belo e bela, né? Eu posso ter beleza e eu posso criar um verbo para dizer sobre esse processo de se tornar belo. Embelezar. Vocês percebem que para eu falar, transformar num verbo, né? Eu não posso, não existe belar, né? Então eu preciso colocar em e o ar, embelezar, né? É, Quando eu tenho isso, o embelezar, um embeleza, se torna um radical secundário. A partir do momento que eu crio essa outra palavra, que muda de classe, né? De substantivo vai para a classe dos verbos, eu tenho um outro radical. Né? Então, como seria o radical primário seria belo, e o segundo radical secundário seria embelezar, né? Embeleze, né? Porque de embelezar eu posso ter embelezamento, embelezo, embelezas e assim por diante. Tá? Só para terminar isso aqui então, tá? Então, quando você tem vocábulos pertencentes a uma mesma, né, família de palavras no sentido etimológico, ou seja, compartem a mesma raiz ou o mesmo radical, você tem os cognatos, tá? Isso daqui tem uma questão lá no questionário 3 para isso, tá? Então, pedra, pedreiro, petrisco, apedrejar, empedrar, petrificar, petróleo, tá? E aí, só uma curiosidade: cognação no direito romano significava parentesco, descendência de um mesmo tronco, de uma mesma família. Oriundo de um radical único, invariável ou não, as palavras cognatas e emanadas pela origem formam as chamadas famílias de palavras ou famílias linguísticas, que a gente não deve confundir com aquelas palavras que, emanadas da comunidade de sentido, formam as famílias ideológicas. Então, mar, oceano, pélago, casa, morada, lar, caminho, estrada, vereda, tá? Bom, pessoal, a gente pode parar por aqui, porque vocês aí estão reclamando cerveja de pinga.
Então vamos tomar cerveja e pinga, tá? Eu tava também assim super cansado hoje, porque eu tô desde manhã fazendo coisas. E eu também vou tomar minha pinga. Quero saber se vocês têm questões. E depois a gente continua esse assunto. Damos uma pequena retomada e seguimos em frente. Vão colocando as questões, por favor. Eu vou ao banheiro bem rapidamente e vocês vão colocando as questões, tá? Bom, sem questionamento geral, a Amanda já até ficou quieta, então. Pessoal, então, boa noite, né? Para todos vocês. Obrigado, então, pela presença. Eu vou desligar a gravação. Essa gravação eu vou dizer para vocês que ficou melhor, certamente ficou melhor do que a de ontem, tá? Mas eu vou disponibilizar as duas, ok?